Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Irmãos e ouvintes, a mensagem que eu vos trago hoje é Cristo nossa Páscoa. A palavra de Deus nos diz: tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Romanos capítulo 15, versículo 4, Paulo dizendo: tudo prefiguravam como sombras das coisas que iriam futuramente acontecer. A Bíblia toda é cristocêntrica e todos os significados e figuras apontam para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Deus institui a Páscoa e os seus elementos que o compunham também mostram como figura a Jesus, pois o próprio Jesus foi crucificado na Páscoa como o Cordeiro Pascual. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, a parte B: pois Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Glória a Deus. O simbolismo da Páscoa, onde as ervas amargosas simbolizando o amargor do cativeiro, o pão sem fermento, Jesus como o pão da vida, sem pecado, sem engano, a carne do cordeiro assada no fogo, simbolizando o fogo da provação que ele iria passar no Calvário. E a Páscoa era, porém, um sacrifício comemorativo, com celebração estatuto perpétuo, exceto o sacrifício inicial no Egito, que foi um sacrifício eficaz, quer dizer, eficiente e convincente. Se a pessoa não passasse o sangue na verga e nas ombreiras da porta, o primogênito morreria. Era dever dos pais usar a Páscoa para ensinarem aos filhos a verdade sobre a redenção da escravidão e do pecado, o resgate da humanidade por Jesus Cristo. Resgate que Deus efetuara em seu favor dos judeus, e que através disso fez dele um povo especial, abaixo dos seus cuidados e senhorio. Semelhantemente, a Páscoa é a ceia do Senhor, glória a Deus, celebrada em memória do sacrifício de Jesus até que ele volte para buscar sua noiva, que é a igreja, e levar para junto dele nos céus. Portanto, a Santa Ceia no Novo Testamento tem o propósito de lembrar-nos que Jesus teve que passar em sofrimento, derramando o seu sangue lá na cruz do Calvário, para salvar o mais vil pecador da escravidão que Satanás colocava no ser humano, na humanidade, e redimi-lo, perdoando todos os seus pecados. Assim como na Páscoa, quem fosse incircunciso não poderia comer dela, a palavra de Deus nos diz, em Êxodo capítulo 12, no versículo 48, se porém algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo o homem, e então chegará a celebrá-la, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Êxodo capítulo 12, versículo 48, como eu havia dito. Quem rejeitasse intencionalmente os preceitos receberia julgamento divino. O culpado era excluído do povo e do concerto, ou pela expulsão ou pela morte. Semelhantemente, sob o novo concerto, Cristo nossa Páscoa, aquele que pertencer ao povo de Deus e pecar conscientemente contra o Senhor, sabendo do erro e continua fazendo, e tomar a Santa Ceia do Senhor, ele está rejeitando o senhorio de Jesus Cristo, escolhendo deleitar-se no fermento do pecado, excluído está da graça salvadora de Cristo. A palavra de Deus diz: portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, que já morreram. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 1ª carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos do 27 ao 30 diz isto. Deus disse a Abraão que a sua descendência seria reduzida à escravidão e afligida por 400 anos. Em Gênesis capítulo 15, versículo 13 diz a palavra de Deus: então disse Abraão, Deus dizendo: sabes que de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. E ainda em Êxodo capítulo 12, versículo 40, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos.
Como a palavra de Deus é fiel e verdadeira, Deus não mente, os 30 anos foram de bênção e de prosperidade. Sendo José vendido como escravo ao Egito, com a ajuda de Deus, chegou a ser governador de todo o Egito. E havendo 7 anos de seca, de fome, no mundo inteiro, convidou seu pai e irmãos a saírem de Canaã para habitarem junto dele no melhor da terra de Gósen, no Egito. Deus abençoou este povo que cresceu, prosperou e multiplicou-se. E após o falecimento de José e toda aquela geração, levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera José, como diz em Êxodo capítulo 1, versículo 8. E ele disse ao seu povo: este povo é mais poderoso do que nós, e vindo guerra, eles podem pelejar contra nós e subam da terra. E começou a afligir os israelitas com trabalho escravo por 400 anos. Todavia eles continuavam crescendo, mesmo na opressão. Então mandaram matar todo filho homem que nascesse. Nasceu Moisés, e seus pais o esconderam por 3 meses. Após 3 meses, foi colocado em uma arca de junco e colocado no rio. Encontrado pela filha de Faraó e criado como filho da filha de Faraó, foi instruído em toda a ciência do Egito. Aos 40 anos, em defesa de um israelita, mata um egípcio e foge para Midian. E após 40 anos, Deus aparece para ele, para Moisés, e manda que volte ao Egito para libertar o povo de Israel. Deus humilha os deuses egípcios com pragas e, na 10ª praga, o anjo exterminador iria matar todo o primogênito de homens e animais. Contudo, para que os israelitas não morressem, Deus institui a Páscoa, que significa no hebraico Pesach e no grego Pascha, pular além da marca, dando ideia de poupar e proteger. A palavra de Deus nos diz: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu feri a terra do Egito. Êxodo capítulo 12, versículo 13 diz isto. Era o penhor da misericórdia de Deus que passaria por cima nas casas marcadas com sangue, não os destruindo. A instituição da primeira Páscoa, Êxodo capítulo 12, versículos do 1 ao 51. Não vou ler por ser extenso, mas leia na sua Bíblia, lá está mostrando como é a verdadeira Páscoa. Deus faz o mês de Abíbe, o primeiro mês do ano, e manda que aos 10 do mês separasse um cordeiro. Se não houvesse cordeiro, poderia ser um cabrito de 1 ano, sem defeito e sem mancha. E o guardarei até o dia 14º deste mês. Sacrificará à tarde e o sangue poloão em ambas as ombreiras, que é aquela parte vertical da porta, e na verga da porta, que é aquela parte horizontal, nas casas em que estiverdes. Porque só pelo sangue do sacrifício foi que Israel pôs-se livre do juízo que estava para cair sobre todo o Egito. E a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 9, versículo 22, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Do cordeiro não poderia alguém comer nem cru, nem cozido, senão assado no fogo. Jesus teria que passar pelo fogo da provação do sofrimento do Calvário, derramando o seu sangue para redimir os pecadores, e dele não foi quebrado nenhum osso. Entretanto, se o cordeiro fosse muito, poderia juntar-se 2 famílias. Após ter abatido o animal, retirava-se a pele, as partes internas eram limpas, lavadas e recolocadas para assar. Nada poderia ficar cru, nem quebrar-lhe osso algum. O que sobejasse, o que sobrasse, seria queimado no fogo, nada ficando para amanhã. E comia-se com ervas amargosas, simbolizando o amargor do cativeiro, ou, quando Jesus posto em agonia, seu sangue tornou-se em grandes gotas de sangue, como diz em Lucas capítulo 22, versículo 44, e posto em agonia orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E pão asmo, que é o pão sem fermento, simbolizando Jesus, o pão da vida. Glória a Deus. O fermento sempre simboliza pecado, doutrina de engano. Em Marcos capítulo 8, versículo 15, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. O fermento dos fariseus é hipocrisia. Jesus, como Cordeiro Pascual, nos deu o seu corpo e sangue. E a palavra de Deus nos diz: e quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoou os discípulos,
e o partiu. E deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Tomando o cálice e dando graças, deu-lhes, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus capítulo 26, versículos do 26 ao 28 diz isto, e o título da mensagem é Cristo Nossa Páscoa. Jesus mandou-nos que em sua memória relembrássemos sua morte e ressurreição até a sua volta. A palavra de Deus nos diz: semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 25 e 26 diz isto. Em Êxodo capítulo 12, no versículo 11, aquele povo estava com os lombos cingidos, calçado nos pés, cajado na mão, ou seja, prontos para partir. Fazendo aplicação para melhor entendimento, quisera que todos os que entraram pela porta estreita, que é Jesus Cristo, e aceitaram a sua doutrina, seus ensinamentos, possam estar em obediência e apartando-se cada dia das coisas do mundo e se preparando para o arrebatamento que está às portas, e será num abrir e fechar de olhos para estarmos para sempre, glória a Jesus, com Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascual. Eu já estou próximo de encerrar a mensagem Cristo Nossa Páscoa. A morte de Jesus na cruz foi um sacrifício eficaz. Uma vez por mês realizamos a ceia do Senhor como um memorial, em memória dele, de Jesus, até que volte para buscar sua noiva, a igreja, pois muito perto está o dia do Senhor. O dia do Senhor se refere à intervenção de Deus nos eventos mundiais para julgar os seus inimigos. Deus vai cumprir o seu propósito quanto à história e assim demonstrar quem Ele é, o Deus soberano do universo. A palavra de Deus nos diz: porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Lucas capítulo 17, versículo 24. Após o arrebatamento, a terra irá passar por desolações, como diz em Isaías capítulo 13, versículos de 9 ao 13, e aí estarei encerrando a mensagem Cristo Nossa Páscoa. Para encerrar, Isaías capítulo 13, versículos de 9 a 13. Eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas dos céus e as suas constelações não deixarão brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer e a lua não fará resplandecer a sua luz. E visitarei sobre o mundo a maldade e sobre os ímpios a sua iniquidade, que é o pecado. E farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos tiranos. Farei que o homem seja mais precioso do que ouro puro e mais raro do que ouro fino de Ofir. Por isso farei estremecer os céus e a terra se moverá do seu lugar por causa do furor do Senhor dos Exércitos e por causa do dia da sua ardente ira. Como eu havia dito, Isaías capítulo 13, versículos do 9 a 13. Então, este dia do Senhor virá para colocar a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Portanto, enquanto a vida, vem para Jesus. Enquanto a igreja não foi arrebatada, vem para Jesus, o nosso Cordeiro Pascual, que está de braços abertos para você. Está muito perto de tirar a igreja, a sua noiva aqui da terra. Que Deus abençoe a todos, que esta mensagem Cristo Nossa Páscoa tenha vindo em tempo oportuno. Estarei lançando no YouTube várias dessas mensagens. Busque crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. E estarei fazendo um convite para você entrar nos céus, se for desejo do seu coração. Estarei orando e convidando você a aceitar Jesus como teu Salvador. Senhor Jesus, preguei tua palavra, cujo título Cristo Nossa Páscoa. Não essa Páscoa comercial, mas uma Páscoa de acordo com a tua palavra. E assim eu peço ao Espírito Santo, ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que chega a cada vida, a cada coração, guiando essa pessoa toda a verdade, o teu Filho amado, o meu Senhor Jesus. Tudo isso, ó Deus, te peço em nome de Jesus, para que teu nome seja glorificado na terra. Para você hoje que quer deixar o engano das coisas do homem e se voltar para o Senhor, se for desejo do seu coração, feche seus olhos, curve a cabeça. Se não pode, coloque a mão no coração e diga comigo: Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados
Escreve o meu nome no livro da vida e me faça uma nova criatura. Receba da parte do Espírito Santo de Deus um abraço de vitória. Busque uma igreja que pregue, que é Jesus que salva. E que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.